Tô arrumando tudo que eu preciso pra falar com a câmera. Dessa vez eu vou ficar me gravando bêbado. Eu estou na minha quinta cerveja de latinha. Só que na quinta eu decidi pegar uma de 600. Se por acaso eu não conseguir ter uma boa didática, eu tenho um pouco de motivo por isso. Mas eu vou fazer o teste hoje com o livro Educar de ontem para amanhã. Esse primeiro capítulo está falando Educar para o futuro. Surge uma interrogação em nossa mente sempre que nos preocupamos com os jovens de hoje. Como será o mundo em que irão viver? Como poderão neles encontrar felicidade? Todos os pais se interrogam sobre o futuro de seus filhos. O que será deles? Vivemos angustiados porque, de forma intuitiva, captamos e percebemos as mudanças para um mundo que será completamente diferente deste em que vivemos. Chegamos mesmo a sentir a angústia por não podermos prever o mundo do futuro em que nossos filhos irão viver. Essa é uma angústia natural, normal e sadia e até carinhosa. O que será desses jovens? Que tipo de pressões sofrerão? Em que mundo terão que lutar e combater para encontrar os seus próprios caminhos? Esses caminhos serão iguais aos nossos? Terão de lutar e combater como fazemos? Ou terão uma luta mais complexa, mais dura, mais insegura do que a nossa? Pausa para o Drago. Para esboçar uma tentativa de resposta a essas cruciais perguntas, duas reflexões se impõem. A primeira foi formulada por Roger Garaudt. Ele tece uma consideração importantíssima. Ser jovem é ter uma alma, não somente ter um destino, mas um futuro verdadeiro, que não se assemelhe nem ao passado, nem ao presente, que seja uma verdadeira criação, uma participação na invenção do futuro. É o mesmo que dizer que estamos diante de uma incógnita. Outrora, vou tentar mexer com o dedo para ver se melhora um pouco. Outrora também havia uma incógnita em matéria de educação. Ela se afirmava sobre o tempo. No mundo estável, sabia-se com uma certeza tranquila que o universo do amanhã seria muito semelhante ao de hoje. A dúvida que parava era principalmente, para não dizer exclusivamente, de ordem cronológica. Em nossos dias, a incerteza. A educação, sem dúvida, continua a proceder no plano do tempo. Ela conserva seu teor cronológico, mas se estende às próprias estruturas da civilização. É a natureza do mundo de amanhã que nos deixa Deixa eu respirar um minutinho. Deixa eu fumar meu cigarro também.
Sim, eu me deixo fumar meu cigarro. Esse livro eu arranjei lá na estação do Piquiri. E tem um carimbo de fotojornal Cavalcante Arte Foto, fundado em 1990, José Cavalcante. Tem um nome de tipo Bali Derek. Balo Derek. 1975-7. Tintura Tapincapé. Tapirapé. É uma pergunta que tem aqui no final do livro. Pintura igual a tapirapé. Tem coisa aqui na frente também. Só o bagulho do carimbo lá. Alguma pessoa não falou português aqui. Ela escreveu Frau Kors ou Fracois Dal Teu São Félix do Araguaia. Tem alguém assoviando. Porque não pode ser um pássaro assoviando, só pode ser alguém. Você não ia preferir que alguém falasse ei, ao invés de ficar assoviando se você não tá vendo ela? Porque aqui só tem eu em estacionamento. Eu em estacionamento. E uma cerveja e um cigarro. Ó, tá vindo alguém. Mas eu vou continuar lendo agora. Parece interessante esse livro. Parece bem interessante. Eu tô só no começo e aí tá começando a me mostrar vários capítulos. É a natureza do mundo de amanhã que nos deixa profundamente perplexos. Quais serão as suas feições? Como é que o homem evoluirá nesse mundo? Quais serão seus alicerces e suas promessas? O que é que lhes dirá dos homens que hoje são os jovens, cuja educação é hoje nossa tarefa? Para dar-lhes uma educação adequada, é necessário prever o mundo em que viverão. A essa primeira observação, que coloca muito bem a questão, acrescenta-se outra, que é das mais perturbadoras. Ela não nos dá, ela não nos dada por uma, ela não nos é dada por um humanista inquieto e cheio de perplexidades, mas vem, o que é mais do que significativo. Não faz sentido isso que eu falei, a tonalidade não está certa. A essa primeira observação, que coloca muito bem a questão, acrescenta-se outra, que é das mais perturbadoras. Ela não nos é dada por um humanista inquieto e cheio de perplexidades, mas vem, o que é mais do que significativo e mostra bem a importância da opinião que ela formula, de um grupo de pesquisadores, o famoso Clube de Roma, que assumiram a missão de alertar a humanidade contra as forças que ela libertou de modo irrefletido. Irrefletido, cadê o irrefletido? Ai, cadê? Que assumiram a missão de alertar a humanidade contra as forças que ela libertou de modo irrefletido. Os autores de Out à la Croix, Out à la Croix, verificam com implacável realismo, caminhamos para o futuro como um abismo no qual já precipitamos todos os nossos demônios. No ponto de civilização em que estamos, existe uma loucura
cura geral das forças incomensuráveis que se juntam umas às outras, se opõem, se neutralizam, se estimulam e criam uma espécie de torrente que ameaçam engolir-nos. Em todos os domínios, em todos os instantes, somos surpreendidos por forças cegas que são de uma violência incrível e parecem conduzir-nos às portas das mais terríveis catástrofes. Nossa cultura é agitada como um mar em fúria, no qual nós apenas conseguimos sobreviver. Tudo se tornou, tudo se tornou desafio. Somos sacudidos como uma violência que jamais conhece repouso. Nossas reservas de energia parecem estar às vésperas de esgotar-se. Sem fazer-nos de Cassandras, vemos claramente que o futuro do nosso mundo parece de um apocalipse antecipado. Eu achei que tinha alguém aqui. Estamos quase esmagados pelo próprio mundo que nossa soberba e nossa ingenuidade criaram. É nesse quadro perturbador que somos chamados a exercer nosso papel de educadores. Nós praticamente perdemos o pé no momento em que devemos exercitar os jovens ao nosso campo, passar-lhes a vara e ajudá-los a caminhar por si mesmos, no mundo que deverão habitar e nele criar suas condições de felicidade. Eu li até aqui. Eu sabia que eu ia parar agora e vou deixar uma paulinha aqui, na orelha. Então, tem outro carro lindo, eu vou continuar lendo fingindo. Porque esse é o problema em toda a sua simplicidade, a toda a sua gravidade. Já passou, foi desse. Próxima parte que eu vou ler depois vai ser uma partezinha dessa e depois 3 tentações para os pais. Mas interessante essa merda. Vou ler um pouco do final. Conclusão. Tudo isso já seria suficiente para fazer os jovens compreenderem que a virgindade hoje permanece tão importante quanto ontem, e especialmente diante das numerosas solicitações que surgem a jovens que acabem rapidamente com sua integridade física, é preciso repetir que coisa dada está perdida. Não se recupera o que se deu ao outro, e em toda doação existe um despojamento definitivo. Quando grande for a tentação de entregar-se àquele que se começa a amar, sem saber se esse amor alimenta um projeto definitivo, que a jovem que quer se dispor de si mesma se lembre das palavras tão judiciosas do poeta. Moça, por linda rosa, devia sempre pensar que um roseiral floresce, ela não. Então esse livro vai terminar com uma certa citação sobre virgindade. Eu vou voltar pro meu canto escuro porque só vim aqui pra beber uma cerveja e ler esse livro. A lua ontem estava cheia, hoje ela continua cheia, mas está com neblina nuvem no caso, né? E eu vou sentar aqui e falar com uma câmera como se eu tivesse esquizofrenia. Ai. Sabia que hoje tinha terapia? E aí eu desmarquei pra poder beber cerveja. E também tô no grinder o tempo todo agora com tesão e eu acho que isso tá fazendo com que eu tenha um pouco de vontade de estudar nos momentos em que eu não tô obsessivo em querer estar lá. You know what I mean, like, yeah.
Eu não quero ficar falando com a câmera, eu quero mexer no meu celular como se eu fosse alguém da nossa geração. Esse negócio é muito interessante, esse livro parece. Mas esse bagulho de o final ser coisa sobre virgindade me estranhou. Eu entendo a ligação de virgindade na adolescência ser algo significativo pela parte que foi comentada de se você abrir a sua virgindade na adolescência por algo romântico, que provavelmente vai ser, você vai acabar liberando ali uma oportunidade, uma razão ali para se distrair na sua própria identidade que está sendo construída. Senão você está transando que nem louco durante a sua adolescência, porque você tem certas questões também. E aí você provavelmente vai também se desfocar da sua identidade e estudos, onde todas as formas sexualmente a sexualidade não é tão boa assim durante a sua adolescência por essas questões. Para quem provavelmente transou na adolescência, como é mais do que comum, melhor que você transe com uns 16, 17 do que com uns 10, 12. Eu fiz com 16 para falar aqui. Só um tantinho assim, ó, depois do meu primeiro beijo. Mas, eu sou uma das pessoas no mundo e eu já vi várias que fizeram bem. Mas tudo bem também. Depois de anos, nada importa. A não ser as coisas que importam. E como eu tô bebendo cerveja, essa filosofia toda vai ficar pra depois. Não sei se eu pausar esse vídeo eu vou conseguir fazer com que eu saia e volte nele e eu continue. Então, até aqui vai ser o final. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquelas coisas de parte 2. Aqui, pá. E aí eu vou ter uma parte 2. Pá, pum.